Olá, concurseiros de plantão. A partir de hoje eu vou divulgar para vocês algumas aulas rápidas, algumas dicas de gramática e postar aqui no Facebook. Essa é a minha primeira aula, uma aula de morfologia, certo? Falando um pouquinho sobre preposição. Vamos lá. Bom, primeiro um resumo do que é preposição. Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo relações de sentido e de dependência. É importante que você perceba o seguinte: a preposição vai ligar duas palavras, nesse caso casa é ligada à palavra Luiz, dois substantivos sendo ligados, mas eu posso também ligar um substantivo a um adjetivo, um verbo a um substantivo. E aqui a preposição de estabelece um valor de posse. Luiz é o possuidor da casa, então valor de posse. E os Pontes e Overdrives é uma música de Chico Science. Chico Science é o autor da música, então há uma relação de autoria aqui que o DI estabelece. Outras relações de sentido, música de Roberto Carlos. Nota que Roberto Carlos é o autor da música. Roberto Carlos é o autor da música. Então, esse DI estabelece uma relação de autoria. Vou ficar em casa, lugar, porque a casa é o lugar onde eu vou ficar, estabelece uma relação de lugar. Viajaremos em 2 horas, 2 horas é tempo, o em indica tempo, né, em relação ao verbo. Chegou aos prantos, a expressão aos prantos indica modo. Então, esse a, que é a preposição, que forma aqui a combinação, vai indicar modo. Morrer de fome. Fome não é como muita gente poderia marcar aqui de fome como sendo modo, como a pessoa morreu. Mas aqui, na verdade, a fome foi a causa da morte. Então, o dia estabelece relação de causa. Assunto falando sobre economia. Economia foi o assunto sobre o qual falávamos. Então aqui sobre indica assunto. Fim ou finalidade, enfeitamos a casa para o aniversário. Bom, a finalidade para a qual enfeitamos o aniversário foi enfeitamos a casa foi o aniversário, né? Então o para aqui vai indicar finalidade. Instrumento, cortou o papel com a tesoura. A tesoura foi um instrumento utilizado para que eu pudesse cortar o papel. Então, o com vai estabelecer essa relação de instrumento. Outros valores. Viajei com o meu filho. O com vai indicar aqui companhia. O meu filho foi a minha companhia durante a viagem. Então, o com estabelece essa relação. Meio, viajaremos de avião. Bom, muita gente marca isso aqui como sendo modo, mas na verdade o avião é o meio de transporte utilizado para viajar. Então, indica meio. O de vai indicar meio. Comprei um anel de ouro. Ouro é o material que constitui o anel. Então o de estabelece uma relação de matéria. O carro de Vitória é aquela relação de posse, né? Vitória é o dono do é a dona do carro. Então aqui a relação de posse é estabelecida. Votaram contra o projeto, contra oposição. Copo com água, a água é o conteúdo do copo, estabelece essa relação. Vendi meu carro por R$5.000. R$5.000 é o preço ou valor, então a gente pode colocar aqui, olha, preço ou valor. O por, aqui vai indicar preço ou valor. Somos de Recife. Aqui, na verdade, Recife vai indicar a minha origem, né? Então, não é especificamente o lugar, mas a origem de estabelece essa relação. Destino, vou para BH. BH é o meu destino nessa minha viagem. Então, para BH indica destino. Uma diferenciação muito importante é a diferenciação entre combinação e contração. A preposição, muitas vezes, pode aparecer unida a outro elemento. Só que essa união pode ocorrer sem perda fonética, sem alteração da preposição, ou com perda fonética com alteração da preposição. Só existem duas combinações na língua portuguesa. Ao e aonde. Isto é, ao a junção da preposição a mais o artigo o, aonde, junção da preposição a mais o pronome onde. Então, há, na verdade, uma combinação porque não houve perda fonética na junção da preposição mais o elemento. E aqui, de mais um artigo, por exemplo, de mais o, é um caso de contração. Por quê? Porque vai haver perda fonética aqui do de. A preposição é alterada, né? Então, de mais o, dó, de mais ele, dele, de mais este, deste. Nota que houve perda fonética. Em mais o, aqui houve uma modificação mais drástica. Em mais o, nó. A mais a, preposição mais artigo. Aqui não há esse acento, houve um errozinho aqui, digitação, mas preposição mais artigo vai gerar o A com acento grave, que na verdade a gente chama esse processo a gente chama de crase. Preposição arcaica per mais o ou a, forma pelo ou pela,
de mais outro, de mais outra, doutro ou doutra são casos de contração. Bom, é isso, pessoal. Essa é a primeira dica. Ainda vou postar mais dicas a respeito de morfologia aqui no Facebook. Grande abraço e bons estudos.